retornando no nosso rápido intervalo, tudo resolvido com os nossos patrocinadores. Espero que a música não pare e nem a conexão com a internet caia. Bom, meus amigos, como sempre, essa é minha famosa colinha, que é a materialização das pesquisas, do farto material que os nossos amigos espirituais gentilmente nos fazem chegar, nos concedem o privilégio de localizar esse material através das dicas e dos pensamentos que eles acabam influenciando a nós. Depois, Magneide fará as orações, observações e encerramento, e depois o espaço estará democraticamente aberto para que todos possam fazer os seus comentários. Para não nos alongar, vamos dar início. Pergunta 651. Houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? Materialização. Significado de ateu. No grego antigo, o adjetivo ateus é formado pelo prefixo a, que significa ausência, e o radical teu, derivado do grego teus, significando Deus. O significado literal do termo é, então, sem Deus. A palavra passou a indicar de forma mais direta pessoas que não acreditavam em Deus no século, olha só, 5 a.C. O filósofo grego do século 5 a.C., Diágoras, é conhecido como o primeiro ateu. Olha o pensamento. Este via a religião como uma invenção humana, usada para ajustar as pessoas e fazê-las seguir a ordem moral, ou seja, criar medo. Os primeiros indivíduos a identificarem-se como ateus surgiram no século XVIII. Segundo uma estimativa, cerca de 2,3% da população mundial descreve-se como ateia. Olha que interessante, enquanto 11,9% da população mundial descreve-se como não religiosa, que seriam pessoas que não professam nenhuma religião, não crentes, agnósticos, só acreditam vendo, livres pensadores, desinteressados, indiferentes a todas as religiões. É muito engraçado, né? Os não religiosos representam um percentual muito maior, 5 vezes quase mais, 4,5 vezes mais do que a população que se diz ateia. Os países com os maiores percentuais de ateus são China, 61%, Japão, 31% e República Tcheca, 30%. Achei interessante um pensamento de Václav Havel, eu acho que é isso, que foi um escritor intelectual e dramaturgo tcheco. Era o seguinte, abre aspas, vivemos na primeira civilização ateia. Por outras palavras, numa civilização que perdeu a conexão com o infinito e a eternidade. Apontava-lhes 2 efeitos. Primeiro, a preferência pelo ganho a curto prazo. Segundo, o orgulho. Fecha aspas. É interessante esse pensamento. Se pensarmos, um final de semana desses aí passou uma matéria sobre pirâmide financeira. Pirâmide financeira são ganhos extremamente elevados a curto prazo. Aquela famosa coisa, quer ganhar dinheiro fácil, meu amigo? Vamos trabalhar. Não tem, então a pessoa entra numa dessa porque quem vende esse projeto, né, são oradores tremendamente preparados, né, para iludir, né? E as pessoas acabam perdendo todo o seu dinheiro, fortuna, enfim, achando que é um golpe que existe há muitos anos e ainda consegue levar muita gente no papo, né? E tem o orgulho. O orgulho é aquela coisa, eu sou eu. Acima de mim não tem ninguém. Isso bate muito ainda, meus amigos. E é um pensamento desse tcheco que é uma verdade, né? Não é que estamos, mas é uma forma dele expressar
que nós estamos vivendo uma civilização na Terra, porque todo mundo se acha a última bolacha do pacote e todo mundo quer ganhar dinheiro rápido, né? Enfim, voltemos nós ao nosso ponto, né? Um mentor. Nunca houve povos destituídos de adoração. Há uma força soberana que nos dirige de volta para a nossa origem, de onde fomos gerados. Podemos tirar como exemplo os filhos ante seus pais, né? Quando temos um problema, voltamos para as nossas origens. E nada melhor que voltar para casa, o nosso lar, o nosso porto seguro. Aqueles que ainda têm a possibilidade de voltar para a casa dos seus pais, né? Estando todos encarnados, mas sempre nós vamos voltar. Quando acontece tudo errado, a gente dá aquela parada, como se a gente rebobinasse e voltasse a fita para o começo. Vamos começar de novo, né? E os desencarnados, voltamos também, quando desencarnados, para a nossa pátria espiritual, que é o verdadeiro ponto de partida para tudo, né? Miramês. Se queres saber, todos os reinos da natureza adoram a Deus do seu modo. Quando o homem descobrir essa verdade, ele encontrará seu Criador em todos os seus passos e sentir-se-á feliz. Uma grande verdade: não existem povos ateus, de negação total do Criador. Quando encontramos alguém que alega não acreditar em Deus, suas palavras nem sempre expressam a verdade. As palavras são formadas em conformidade com o que a pessoa aprendeu na faixa de seu entendimento, mas o poder de Deus é sempre o mesmo, irradia-se na consciência e é vida. Autor desconhecido. Arrisco a dizer que não existem ateus. Eles podem mudar de ideias, como se muda de roupa, como o corpo físico muda e para o corpo espiritual. Através das reencarnações, uma hora, todos vamos despertar. Aí as palavras, os modos de pensamento, podem ser transitórios, mas sempre será eterno e verdadeiro. Por que eu arrisco dizer que não existe ateu? Nós podemos ter vivido isso em uma das nossas existências, mas hoje, grande parte, até que pelo número diminuto de ateus, mas grande de não religiosos, a maioria ainda acredita num ser, num Criador, né? Isso decorre das nossas existências, né? Ah, o cara é ateu. Qual o problema dele ser ateu? O que vale é o coração dele. Canso de dizer, aquele ateu que ajuda o próximo, ele dá alguma coisa, ajuda, sem esperar nada em troca, ou nada em troca, a esperar a salvação, né? Então, como diz, é um plus, algo a mais para ele, né? Quando desencarnar, ele vai falar, nossa, não é verdade? Existe vida após a morte, existe um Deus, mas ele não fez nada pensando numa troca. Ah, eu vou ajudar porque aí eu ajudo, não só ajudo, mas como eu melhoro a minha situação perante ao homem lá em cima, né? Então a gente está fazendo uma troca. Ele não, né? Agora o não religioso, que eu acho que é um problema, é um número bem expressivo das pessoas que não acreditam ou não têm interesse em nada, né? Mas enfim, cada qual terá o seu despertar na hora certa, nem antes, nem depois, na hora certa. Um mentor bem-humorado. O tempo da cegonha já passou. Hoje, nem as crianças dela acreditam mais, pela maturidade dos espíritos. Assim, ainda existem muitas histórias que aparecem as cegonhas, e que o tempo se encarregará de fazer esquecer, para que tome seu lugar a verdade, mesmo que seja relativa, mas que apresenta melhores condições de crer em Deus. Achei bem bacana isso aqui. O tempo da cegonha já passou, nem as crianças nelas acreditam mais. O que é isso, gente? São as sucessivas reencarnações que nós vamos evoluindo, vamos indo e vindo, não é? Mas foi uma forma bem humorada de dizer que uma hora nós vamos aprender a acreditar realmente em Deus, né?
E aqui quando fala, mesmo que seja relativa, nem tudo será revelado para nós, né? Até porque ainda não temos condições de absorver todo esse conhecimento. Mas, quiçá, um dia estaremos lá na frente com condições de estar em melhor situação do que hoje, né? E ter algumas revelações apresentadas ou ditas a todos, né? Novamente, o patrocinador resolveu sair de cena, mas enfim, uma hora ele vai voltar. Voltou. Uma verdade? Se alguém não sabe explicar o que é Deus para os que desejam negá-lo, é porque não o compreende. É muito mais difícil, diante de um raciocínio mais apurado, negar essa força que tudo dirige com harmonia. Uma reflexão: coloquemos a nossa inteligência em ação e adoremos pelos meios de que dispusemos essa força grandiosa de vida, que teremos a resposta pela nossa própria consciência, que ele existe e que, embora tão grande, se encontre igualmente dentro de cada um de nós. Sábio e belo. A pergunta 652 é a seguinte: pode-se considerar a adoração como tendo sua origem na lei natural? Materialização. Apenas lembrando, as leis naturais para o Espiritismo são leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Então a adoração faz parte da lei natural. Podemos então dizer que a lei natural inspira a todas as criaturas. É uma filosofia de vida que pertence a todas as criaturas. Como ela inspira a todas as criaturas, ela é variável, pois depende da evolução de cada criação, de cada criatura, perdão. Se a adoração está na lei natural, é lógico que emana da força divina. Um lembrete: estejas onde estiveres, não te esqueça daquele que te criou. Convém estudar, meditar em todas as filosofias, que encontrarás sugestões de como adorar a fonte criadora, para que possas ter mais vida. Escolhe o meio que te agrada mais, sendo grato por Deus, que no mesmo momento esse Deus de bondade te ficará mais visível. Se esqueceres o teu próprio Pai, onde poderás te inspirar para viver? Lindo. Podemos pesquisar em várias culturas, países, observamos várias formas de adoração do Criador. Uns precisam ver algumas formas para adorar imagens, objetos, os mais espiritualizados em espírito e verdade, né? Você pode ver que a nossa filosofia, religião, como alguns preferem, ou ciência, o espiritismo, ele não é dotado de imagens, mas se nos faz bem, como aqui no fundo eu tenho uma imagem do Cristo, que mal tem, gente. Buscar uma imagem para você se conectar, não vejo mal nenhum. Como na nossa casa e nos trabalhos de quinta-feira, eu coloco a imagem de Maria Santíssima, psicografada por Chico Xavier, que é totalmente diferente daquela imagem que conhecemos na Igreja Católica. Mas faz alguma diferença? Tá? Alguns acreditam naquela, na outra. Se nós conseguirmos nos conectar com uma imagem, perfeito. Se conseguirmos nos conectar a Deus sem a necessidade dessa imagem, maravilhoso. Mas isso jamais será um problema, podem ter certeza. O Espírito da Verdade, codificado por Allan Kardec, que é quem responde às perguntas, nos fala de uma das formas mais elevadas de adorar a Deus. É a simplicidade dos nossos pensamentos. O que precisa é ter amor, trabalho, gratidão e caridade. Chico Xavier, certa oportunidade, falou o seguinte, abre aspas, o mal só habita onde o amor se faz ausente. Na presença do amor, todo o mal se desfaz. Fecha aspas.
Alguém duvida disso? Quando falamos de trabalho, devemos sempre ter em mente fazê-lo com perfeição. Sempre. Fazer o melhor. Vindo realmente do nosso coração. Sem pensar nada em troca, sem esperar até um obrigado. Ninguém tem a obrigação de falar obrigado. Nós temos a obrigação de fazer algo pelo próximo. Um mentor, a perfeição é digna de mostrar o Senhor em todos os nossos gestos, na fala e nos atos. Se por vezes não compreende certas leis naturais, não deves deixar de ter cuidado com blasfêmias ante o desconhecido. Espera e trabalha, que a compreensão poderá chegar mais breve do que pensas. Miramês nos fala da gratidão. A gratidão deve partir das vestes físicas que recebes por misericórdia. Dentro dela existem igualmente sinais de amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E quantos irmãos maiores te ajudam em nome do amor? São muitos, agradece a todos. O teu agradecimento torna-se uma fonte de paz para a tua consciência. Não percas a oportunidade, porque fora da caridade, no dizer do Evangelho segundo o Espiritismo, não há salvação. E a caridade bem conduzida é tudo que eleva o perfume do amor. Há ainda muitas coisas que não temos tempo para dizer, mas que no referido tempo haverás de ouvir. Sabedoria ímpar. Como Deus é bondade e amor, Ele nos prepara para todas as coisas que podemos suportar, no momento exato, nem antes nem depois. Ele usa dos seus agentes de luz para o devido esclarecimento sobre as leis naturais e de como devemos adorar aquele que gera o amor e dá vida a tudo que criou. Perfeito, né? Bom, meus amigos, com isso encerramos esta nossa noite de estudos. Hoje eu estava dando uma pesquisada, a data de hoje, 9/10, que é a data que estamos, 9/10, que foi ontem, segunda-feira, nós estamos no dia 10/10. Houve um ato que ficou conhecido, o Ato de Fé de Barcelona, que foi o seguinte: dia 9/10 de 1861, há 162 anos atrás, o bispo de Barcelona mandou confiscar 300 obras espíritas e mandou queimá-las em praça pública em Barcelona. O bispo foi Antônio Palau Termes. A alegação dele: a Igreja Católica é universal e os livros sendo contrários à fé católica, o governo não pode consentir que eles vão perverter a moral e a religião de outros países. Entre as obras que foram queimadas, temos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o que é Espiritismo, e duas que me chamou a atenção, por isso que eu trouxe essa curiosidade. Fragmento de sonata atribuído ao espírito de Mozart e Carta de Católicos sobre o Espiritismo. O bispo lá mandou queimar tudo. Ele poderia devolver, né, para Allan Kardec na França, não, mas ele confiscou e mandou queimar. Pensamento de Allan Kardec: graças a esse zelo imprudente, todo mundo em Espanha, a modo que ele fala, vai ouvir falar do Espiritismo e quererá saber o que é. Então, algo que foi tão dramático para aquela época, queimou tantas obras, ai meu Deus. O pensamento de Allan Kardec servirá para os curiosos descobrirem o que é Espiritismo. E vamos fazer uma menção também, né? Agora, dia 12, o feriadinho de quinta-feira, Dia das Crianças, de Aparecida do Norte, né? Que é a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, por nós, Aparecida do Norte. Ela foi proclamada Rainha e Padroeira Oficial do Brasil em 16 de julho de 1930, por um decreto do Papa Pio XI. Então, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a nossa famosa Aparecida do Norte, que é um espírito extremamente evoluído, né? E que vamos sempre pedir uma ajudinha, por que não?
E esse é um caso que as imagens trazem muito, é muito forte, como temos os peregrinos que vão até a Catedral de Aparecida, passar em frente à imagem, que é belo, é um sentimento puro de fé ali, é algo que é maravilhoso, né? E vamos fazer uma menção honrosa também, o dia 15 de outubro, o dia dos nossos professores, os verdadeiros influenciadores, né? Que graças a eles nos ensinaram as primeiras letras, formaram as primeiras sílabas, as primeiras palavras. Esses são os verdadeiros influenciadores. Eu diria que hoje em dia, verdadeiros heróis. Então, meus amigos, como esse vídeo já ficou longo, para não nos alongarmos mais, ainda é uma semana de feriadinho. Agradeço a todos esta oportunidade bendita que vocês me deram de adentrar aos seus lares. Foi um prazer inenarrável receber cada um de vocês em minha casa. Deixo um grande beijo no coração de todos. Até a próxima reunião. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigado.